Estamos de volta no último bloco do Conexão Popular, hoje falando de um tema importante, que é o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Doutor Jaime, muito se fala na participação popular, né, na administração pública, para participar do processo, porque afinal de contas, tudo isso é para o bem comum da população. E isso, esse código, o CDU vai ampliar esses poderes, essa participação popular. O senhor, como procurador jurídico do município, como o senhor vê isso? Com que olhos o senhor vê essa maior participação popular? As palavras-chave desse Código de Defesa do Usuário é participação e defesa, né? Ele vai permitir que o usuário do serviço público, que é quem, de fato, tudo que se cria, tudo que se normatiza aqui, tudo que se autoriza que a administração faça a bem da população, ele é o destinatário final. É ele quem usa o serviço de educação, é o serviço de saúde, é o transporte público, é ele quem faz a utilização disso tudo ao fim e ao cabo. E como sendo o utilizador, quem utiliza finalmente esse serviço, cabe a ele saber se isso aí de fato está sendo bem prestado a ele, né? Muitas vezes o gestor não tem como lá no fim da linha saber até que ponto que cada serviço desse está sendo bem prestado. Eu acho que vai ser uma ferramenta essencial para a utilização do cidadão. É ele quem vai trazer ao conhecimento do gestor ou dos gestores o que efetivamente está sendo prestado a ele. E até que ponto que esse serviço é de excelência ou não é de excelência, ou até que ponto que esse serviço está sendo mal prestado efetivamente, para que esse gestor, no âmbito da sua competência, que não é simplesmente de gerir, mas de verificar até que ponto que o cidadão recebe uma boa prestação de serviço público, está sendo bem atendido. Então, eu acho de extrema importância a vigência dessa lei para permitir que esse cidadão, utilizador final do serviço público, possa trazer como feedback para o gestor até que ponto que aquele serviço oferecido é bom ou é ruim. A lei reforça bastante que é importante ser menos burocrático, ter um texto mais claro, sim, expor todas as informações, e a gente sabe que não funciona assim do jeito que a gente esperaria. Há quantos anos-luz de distância, se é que a gente pode dizer assim, a gente está dessa realidade de que realmente todo mundo vai poder entrar na internet ou então chegar no órgão público e ter todas as informações ali para ele, de um jeito que ele vai entender? Eu acho que a tendência hoje está sendo dessa desburocratização. Essa não é a primeira lei que já menciona desburocratização. No ano passado houve uma outra lei federal que também veio tratar de desburocratização, para dizer que nos casos em que haja necessidade de se apresentar um documento autenticado, não é mais necessário ir ao cartório, autenticar um documento, que o próprio serviço ou servidor público responsável por receber aquele documento pode assim o fazer. Essa lei agora do Código de Defesa do Usuário reforçou mais uma vez essa necessidade. A intenção é que se desburocratize mesmo, é permitir a esse cidadão que precisa de algum serviço público, não tenha necessidade de ir até, por exemplo, a prefeitura para poder levar uma documentação, volte até um cartório, reconheça a firma, volte até a prefeitura, vai até outro setor. A necessidade era de concentrar esforços e desburocratizar. Se nós pegarmos como paradigma o que vem trazendo a legislação no último tempo, a intenção é que eu não acho que esteja tantos anos-luz, que a coisa esteja mais próximo do que imaginamos. Mesmo porque a gente tem visto hoje que a cada dia que passa, a situação é muito mais de digitalização do que propriamente de processos físicos, que também é uma outra situação que atravanca o andamento de processos, né? Acaba burocratizando muito a situação. Hoje no município de Taubaté nós já temos todo o processo de aprovação de projetos para construção via processo digital, o que facilita e acelera bastante a aprovação do projeto. A partir do momento que nós tivermos uma prefeitura toda digitalizada, isso demanda um tempo, mas é uma situação que o prefeito já está analisando. Você vai permitir que o cidadão tenha acesso a qualquer processo em que ele é parte interessada, esteja ele em Taubaté ou esteja ele em Manaus, né, o que já facilitaria muito. Eu acho que é um caminho sem volta. A desburocratização, a digitalização de processo, a facilidade, a transparência é um caminho sem volta. Mesmo porque o processo é público, né? Sendo você parte interessada, você tem que ter acesso a ele. É claro que existem situações de dados sigilosos, enfim, mas sendo privando pela transparência, pela desburocratização, pela celeridade do processo, é um caminho sem volta. Por que
não vou dizer tantos, mas porque alguns projetos que pedem mais transparência são aprovados aqui na casa e acabam voltando com veto. Se é mais transparência a ideia. Veja bem, alguns projetos aprovados na Câmara que de fato prevêem mais transparência, é preciso pensar não só na essência, na matéria do processo, mas é preciso pensar na formalidade do processo legislativo. Muitas leis aprovadas pela Câmara que têm ótimas intenções, eu verifico isso de fato, só que elas estão formalmente equivocadas. Elas não poderiam partir do Legislativo como órgão iniciador daquele projeto de lei. E aí não adianta só o vetar ou eventualmente ajuizar uma ação civil, ação direta de inconstitucionalidade lá na frente que vai acabar derrubando a lei. O próprio Ministério Público muitas vezes é autor dessa ação direta de inconstitucionalidade porque essa lei não podia ter partido daqui. A intenção é ótima, mas a formalidade não seguiu. E aí voltamos lá na história da burocratização, né? A lei estabeleceu assim para que existissem as atribuições de cada poder. E aí, se existe a atribuição desse poder em determinar que vá a projeto de lei nesse sentido ou naquele sentido, cabe a esse projeto de lei partir do poder que cabe a ele. Sim. Doutor, agora como já ficou mais regulamentada essa relação de consumo, como o usuário, por exemplo, que marca uma consulta em uma UBS lá, ele também tem deveres. E uma vez o secretário de saúde falou que uma porcentagem alta, o cidadão vai lá, consegue a consulta, marca e não vai. Depois a mesma coisa, não vai. Tem também como fazer uma análise e dar um feedback para o cidadão, tá... É uma das situações que a lei estabelece, assim como direitos e obrigações, né? A gente precisa pensar que a partir do momento que alguém marca uma consulta, ela ocupa uma vaga, ela ocupa um lugar de outra pessoa que também precisa. Nós temos uma lista de pessoas que precisam, né, de atendimento de saúde. A partir desse momento que essa pessoa não comparece, eu deixei de atender outro. E ela precisa ser responsabilizada por esse ato dela. Porque se ela tivesse marcado uma consulta particular e não comparecesse, certamente na próxima vez que ela for, ela vai sofrer algum tipo de sanção. Mesmo sendo um médico particular. O médico particular não te liga no outro dia, não tenta... E aqui nós temos instrumentos nesse sentido, de confirmação de consulta, envio de mensagem, e mesmo assim a pessoa ainda falta. Então, como eu disse anteriormente, vai haver ainda algum tipo de regulamentação para poder estabelecer, dentro desses direitos e obrigações, algum tipo de sanção que caiba tanto à administração pública, mas também ao usuário. Porque, assim como ele também tem o direito a uma boa prestação de serviço, a utilização de um serviço de excelência, ele também, para utilizar desse serviço, ele precisa se fazer por merecer, né? Ele precisa dar algum retorno para o município de que, olha, eu utilizei, eu fui bem atendido ou fui mal atendido. Agora, a partir do momento que ele não comparece, ou que eu já vi outras situações na educação, a pessoa vai, briga por uma vaga escolar, consegue a vaga escolar e não manda o filho para a escola. Pode parecer absurdo, mas é de fato isso. Ou vou mais além, ela judicializa a situação, vai até a justiça, consegue uma liminar judicial para que o município matricule o filho dela naquela escola que ela quer. O juiz concede a liminar e a criança simplesmente não vai à escola. Então, assim, essa pessoa precisa ter também consequências pelos atos dela, né? A administração, obviamente, responde pela maior parte, mas cada um precisa ter noção dos seus direitos e obrigações. Doutor Jaime, nosso tempo, infelizmente, está se acabando. Gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Conexão Popular e aproveito para deixar o espaço aberto para o senhor falar um pouco da importância dessa participação popular para a melhoria, para a busca da excelência dos serviços públicos, que afinal de contas isso afeta todos nós. Lógico. Como eu já disse, eu acho que é de importância primordial para o cidadão, né, saber até onde ele tem direito, até onde ele tem deveres também. É importante que a administração pública saiba até que ponto que esse cidadão está sendo bem atendido, até mesmo para parametrizar os próximos atendimentos. Acredito que o cidadão tem agora à sua disposição uma ferramenta de extrema importância para poder
avaliar esse serviço público prestado e espero que todos os cidadãos tenham essa consciência, façam parte disso aí, participem efetivamente e dê o retorno à administração pública naquilo que não está sendo conveniente para que essa administração possa ajustar, aparar as arestas. Dr. Jaime, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Conexão Popular fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.